Amém, irmãos. Hoje não, né? O Senhor já tem ministrado comigo umas dias antes, né, de trazer a palavra e aí desde quinta passada, através da vida do irmão Tiago, o Senhor começou a gerar isso e eu fiquei meio assim, falei, Deus, não vou, né, quem sou eu para pregar isso, né? Porque eu sei que a palavra, primeiramente, ela é para mim. Tá, então, antes de vocês falar alguma coisa, foi primeiro para mim e é para mim. Eu tenho sido ministrado com isso. E eu não sou muito bom para colocar tema, né, título para as coisas, mas a palavra-chave dessa noite é cruz. Vamos falar de cruz. Eu sei que no começo, né, do louvor, falar o hino da vitória, e eu falei de imprevistos. Acredito aqui que a maioria passou por imprevistos antes de chegar aqui, passou por luta antes de chegar aqui. E se você conseguiu chegar aqui, mais do que a tua força de vontade, foi a graça do Senhor para te trazer até aqui. E foi pela cruz do Senhor, foi pela cruz de Cristo. O Senhor preparou esse lugar para você, preparou esse momento para você escutar a mensagem. E quando a gente fala de cruz, a gente vai ver que essa é uma palavra que a gente não gosta muito, né? Falar de cruz, Ai, cruz, a gente vê uma pessoa difícil, né? Fala, você é a cruz da minha vida. Você vai para um lugar, porque aquele lugar é minha cruz. E cruz, ela não tem relação com, não é essa visão pejorativa. Cruz, quando Jesus ele fala de cruz, como a gente pode ver em Marcos 8, versículo 34 a 38, que ele vai dizer ali. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a própria vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que pode dar o homem em troca da sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então a cruz, quando ele fala cruz, Jesus ele está dizendo que é o estilo de vida, porque a pessoa naquela época, né, centenas de milhares de pessoas eram crucificadas de diversas maneiras possíveis. Eu acho que os romanos viam lá qualquer pedaço de madeira lá, vamos crucificar ali, e era isso. E a pessoa que ela era crucificada era como se fosse a sentença de morte. É que aqui no nosso país, né, a gente não tem tanto essa ideia, né, de sentença de morte. Faz muito tempo que não tem pena de morte aqui. Mas você imagina países em que tem a pena de morte. A pessoa está ali, já era, ela fica no corredor lá 10, 20 anos, no corredor da morte, não tem o que fazer. Aquilo lá, é o destino da pessoa. E quando a gente pega o evangelho e fala assim, você quer me seguir? É para sempre, não tem volta. É uma cruz, você vai se negar, você vai deixar de ser de quem você é, vai se tornar alguém parecido comigo, e vai vir. Mas é difícil, porque a gente vive uma geração, né, que a gente volta, né? A gente fez alguma coisa errada, deleta. Até tudo, né? Você está assistindo uma série, né? Antigamente tinha que ver um programa na televisão, você tinha que marcar tal horário, geralmente era tarde. Você chegava à tarde da faculdade, da escola, e ficava lá esperando o programa para aquilo lá acontecer. Eu lembro uma coisa assim, eu quando era criança, tinha a idade do Guilherme, uns 11 anos, né? Eu lembro que tinha o Dragon Ball, cara, e aquela saga lá do Goku lá, que ele ia virar Super Saiyajin 3, vocês lembram disso, né? Quem lembra? E aí aconteceu o 11 de setembro, cara. Eu lembro que a gente ia pra Itirapina, assim, numa visita, aí deu ruim lá, aí falei, eu vou pra casa, mano, vou ver o Dragon Ball, né, cara? Vai lá, a hora que eu vejo, tá lá só passando os programas, e todo o canal tava passando aquilo lá, né? Eu pensei, podia passar na hora da novela isso daqui, né? Mas enfim, você vê como era a luta. Hoje não, você abre o Netflix, abre o Amazon e você tá ali fácil. Eu perdi, fui ao banheiro. Você pausa e você volta lá e assiste.
A gente perdeu isso, né, de se disciplinar, de ver alguma coisa, né? A gente rebobina, metade daqui não sabe o que é rebobinar. A gente volta as coisas, não é assim? Estou fazendo um projeto, estou digitando um texto, errei, vai lá, apaga, cara. Você faz um trabalho para a professora lá da faculdade, ou da escola, está errado, tudo bem, eu mudo aqui e envio de novo, né? Antigamente não, você tinha que escrever o negócio, o professor rabiscava tudo. Eu lembro que uma professora falou, sua letra está muito feia, rasgava assim, ó, e fazia de novo, né? Minha mãe está aqui, ó, fiz um caderno de caligrafia há muito tempo. Então a gente não tem essa ideia, mas sabe que é para sempre. Tem pessoas aqui que estão fazendo do Magnani, né? Tem muita gente fazendo essa dieta, né? Não sei se ele contou para vocês, mas é para sempre também, tá? É sério. Mas olha como que é a nossa cabeça. A cabeça assim, eu vou fazer exercício, eu vou emagrecer para poder comer depois, né? Não é assim? É assim que a gente pensa, né? Mas não é, gente, é para sempre. É para sempre. E a diferença de uma dieta, de você fazer exercícios físicos, que é para sempre, né? É que eles podem estender a nossa vida. Mas quando a gente segue o caminho do Senhor, a gente tem a vida eterna. Esse é o para sempre de verdade, gente. Vocês têm ideia do que é o para sempre? E então a cruz, ela representa, quando Jesus fala cruz, representa assim, a pessoa vai carregar a cruz, é um condenado, ele deixou essa vida, ele falou assim, agora já era, acabou tudo para mim. E é uma vida de renúncia, é uma vida de entrega, em que a pessoa é praticamente considerada morta. Falou assim, agora é tempo de mudança, eu vou mudar. E a gente não gosta muito dessa palavra, né? Morte, entrega, não é legal, não é gostoso, mas não tem o que mudar. Se a gente vê outro versículo, porque não é uma palavra que tem muitos améns, mas quando eu me deparei com essa passagem, eu vi, não, é para ser falado. João, o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 23, fala assim, Jesus respondeu. Antes, vou dar um panorama disso daqui, só o contexto. Quando Jesus ele foi falar isso, ele estava no meio de uma multidão, e veio André e Filipe falar para ele assim, Jesus, tem uns gregos querendo conversar com o Senhor. A Grécia naquela época era o auge assim, da cultura. Era assim, e nos influencia até hoje. Se você for ver, tem símbolos gregos aí, em todo lugar. Tanto é que o calendário que a gente fala é gregoriano, mas não tem nada a ver com a Grécia, mas eu lembro. Mas a gente tem essa coisa de deuses, símbolos, simbologias, nomes que nós usamos. Então eles influenciaram a nossa cultura, até os dias de hoje, influenciam. E quando vê esses gregos, imagina assim, aqui no Brasil, Jesus, veio uns gringos aí querendo falar com o Senhor, os caras parecem que é da hora, tal, né? E eu já escutei pregadores falando que esses homens, eles escutaram Jesus falando, eles ficaram maravilhados, eles falaram, esse cara vai dar um baita de um filósofo, vamos levar ele para a Grécia. Se Jesus fosse para a Grécia, filosofar em Atenas, ele mudaria o mundo? Não sei, talvez não. Ele ficaria lá, seria mais um filósofo que a gente estuda, né? Quem gosta de filosofia aqui? Levanta a mão. Pouquíssimos, né? Então não mudaria o mundo, se ele fosse para lá, não iria mudar. Mas ele olha para aquilo lá e fala, puxa, pessoas de fora reconheceram, e os da casa não reconheceram quem eu sou. E aí ele fala, Jesus respondeu, chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Em verdade lhes digo que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer dará muito fruto. Aí me vê, a gente está no ano da frutificação. Se não morrer, não gera fruto. O Senhor está nos dando sementes, você está recebendo nesses dias, na verdade toda a tua vida você está recebendo sementes, que quando você entende o que você está passando, essa semente, fala assim, Senhor, tudo que eu passei, o Senhor tem um propósito, eu entendo tudo que eu vivi nessa vida, nada foi jogado fora, até mesmo as minhas experiências mais tristes, o Senhor está transformando em bênção, o Senhor está mudando situações, está transformando em bênçãos, e quando ela morre, ela dá fruto. Próximo.
Quem ama a sua vida perderá, mas quem odeia a própria vida neste mundo a conservará para a vida eterna. O que quer dizer? Quer dizer que a gente vai virar suicida? Não. Quer dizer que eu estou vendo esse evangelho, é difícil, é o caminho estreito, mas eu sei que isso me dá a vida eterna. Eu amo essa vida de tal maneira que eu olho para as outras coisas e isso parece ódio. Tipo, o meu amor por Cristo é tamanho que quando eu comparo com outros amores, ele é como se fosse ódio. Conseguiu entender? Sabe? Igual você está ali na dieta, você ama doce, você ama de paixão doce, mas o seu amor, o seu propósito, o amor que você tem pelo teu propósito é tamanho que você fala não. E você nega de maneira como se você odiasse aquilo lá. Seguindo. Quem me serve deve me seguir. Onde eu estou, ali o meu servo também deve estar. O meu Pai honrará aquele que me serve. E aí, seguindo, acontecem umas coisas muito loucas. Se pegar depois o versículo, capítulo 12, Jesus ele fala isso, e aí Deus fala: filho, eu te honrei e vou te honrar de novo. E Jesus diz assim, e Jesus olha para a multidão e fala: Deus falou, não foi por mim, foi para vocês saberem quem eu sou, para vocês saberem da minha missão. Aí no começo do capítulo os gregos foram lá querer saber Jesus, porque eles nunca tinham escutado essa mensagem antes, nunca tinham ouvido antes, e os próprios judeus a negaram. Ainda que ali no meio deles haviam líderes que acreditassem, que sabiam que Jesus era o Messias, eles não tinham coragem de assumir, porque eles amavam as suas posições. Mas Jesus sabia disso tudo. E ele fala da mensagem da cruz. É interessante que a gente está vendo o culto da fogueira, né, e fala de pedidos, né? E orações têm a ver com frutificação. Não passei ali para eles, mas em João 15 fala, né, que se a gente gera fruto, tudo que pedirmos no nome do Pai, o Pai nos atende. Mas para gerar fruto a gente tem que morrer. Conseguiu entender? E o que isso tem a ver? Por que eu estou falando tanto de morte? Não sei, eu me deparei com uma notícia há um tempo atrás, e ela me chamou muita atenção. Eu peço aí, Douglas, coloca, fazendo um favor, essa notícia. Por que a gente não gosta, né? Esse rapaz aí, ele era um satanista. E eu até achei estranho porque saiu na BBC, e a BBC é tipo como se fosse a Rede Globo lá da Inglaterra, né? Então essas coisas não são faladas lá. O nome dele é Benedict Atkins. Ele era um jovem inglês e ele resolveu virar satanista. E aí uma passagem dele me fala, num trecho da entrevista, chama muita atenção. Coloca aí. Tá grande, mas eu vou ler aqui para vocês. As pessoas interpretam isso de diversas formas, mas para mim o satanismo era algo sobre amar a si mesmo às custas dos outros. Em um sentido filosófico, não tem muito a ver com adoração ao diabo. A maioria dos satanistas acredita em fazer tudo o que estiver a seu alcance para conseguir aquilo que eles querem da vida. Ceder a desejos como sexo, comida e bebida é algo encorajado. Isso gera egoísmo dentro de você, que é o que te torna tão obscuro, tanto para você quanto para as pessoas que estão ao seu redor. E aí ele conclui, né? Colocar-se em primeiro lugar o tempo todo e não se importar com os outros é algo solitário. A hora que eu li isso aqui, eu pensei, eu tô me tornando um satanista sem saber, cara, porque eu tô me amando, tô colocando, às vezes, vai ter ir para conferência, um jejum, né? E você segue um jejum ali, e ele vai ficando mais puxado, né? E você fala assim, Deus, o jejum, cara, não é legal, a gente não gosta, cara, porque a gente tem que ir para a cruz. A carne, ela fala alto demais, né? Quando você começa a pensar desse jeito, né, quer dizer que a carne está falando muito alto. A natureza humana fala muito alto. E a gente vive numa cultura, você pode ver as músicas que a gente escuta é sempre em torno de sexo, em torno de prazeres. Não é assim? Você está indo para a igreja, quem que já escutou? Você vai para a igreja, você é tonto, vai para a igreja? Você vai deixar de curtir a vida, vai deixar de zoar, de sair? Vocês já escutaram isso? Curte a vida primeiro, depois você vai para a igreja. Às vezes não dá tempo de você ir para a igreja depois. Não dá tempo de você se consertar depois. É difícil.
Até aí tudo bem, gente? Vocês estão comigo? E qual que é o problema disso? A palavra ela deixa muito claro. Coloca aí em João 2:15 a 17. Será que é isso aqui? Não sei se vai. Não era esse daí não. Segundo a João, 1 João 2:15 a 17. Desculpa, eu fiz um risco aqui e acabei tampando um. Aqui, ó. Não ame o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Coloca aí Filipenses 3, capítulo 3, versos 17 a 21. Nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que pelo poder que o capacita a sujeitar todas as coisas a si, transformará o nosso corpo humilhado, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. Portanto, meus irmãos, a quem amo, tenho saudade, vocês que são a minha alegria e minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. E já passou? Foi o 3:17 mesmo? Coloca o 17. Oh Deus. Vai pro 15. Ai, que coisa. Bom, enfim. Desculpa. Eu quero... O versículo em questão, ele fala assim que o Deus deles é o ventre. Filipenses 3:19, 21. Vê se vai. Olha lá. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, e eles se gloriam do que deveriam se envergonhar, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus. Aí ele continua, ele vai falando que a gente focar no Senhor. Ele está dizendo assim, quando a gente vive, porque o mundo fala para você, você vê na televisão, vê nas revistas, pô, vive a tua vida, fala assim, você é tão bonito, você podia ficar com qualquer pessoa aqui. Ou você está querendo seguir ao Senhor, querendo ser honesto. Aí você vai lá, né? Seu patrão pede para você viajar. E aí você abastece, o frentista fala, ó, você quer que imprime a nota? Quanto você quer a nota? Fala, a nota de quanto eu coloquei. Não, se quiser eu posso mudar essa nota para você. O mundo, ele faz a gente ser desonesto. Eu lembro de um jogo lá, teve São Paulo e Corinthians. E o zagueiro do São Paulo, ele sofreu a falta lá, ele falou pro juiz, não sofri. Pensa o quê? Que o pessoal aplaudiu ele? Não, chamaram ele de burro. Eu falei, pô, você fez um negócio desse, você é burro. Ou quantas vezes, eu acho que vocês já passaram por isso, tem alguém muito ruim no teu trabalho, família, e você só escuta desaforo, e você vai lá dar outra face. Você vai lá e não fala mal, você vai lá e estende graça, e a pessoa fala, você é burro, você é tonto. Eu não faria isso. Eu não daria outra face. No seu lugar eu não faria isso. Saiba que quando a gente cede esses desejos, aquilo que a gente deveria sentir vergonha, a gente se gloria nisso e a gente olha, é o que está acontecendo. Aquilo que as pessoas, talvez você e eu, a gente deveria sentir vergonha, a gente se gloria nisso. Fala, pô, é isso que eu vou fazer. Mas graças a Deus que o Senhor nos deu a graça, nos deu o poder da cruz, porque a cruz, quando a gente reconhece o Senhor, nós deixamos de ser pessoas carnais e passamos a ser espirituais. E como que eu me torno uma pessoa espiritual? Vocês têm ideia de como se torna alguém espiritual? Morrendo. A gente torna alguém espiritual, a passagem está em Romanos 12, capítulo 1 e 2. Portanto, irmãos, peço que pela misericórdia de Deus, que ofereça o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então nós nos oferecemos como sacrifício vivo. Jesus,
ele foi para a cruz não foi porque os romanos pegaram ele, porque o sinédrio, os soldados ali do templo pegaram. Ele foi para a cruz porque ele quis ir para a cruz. Ele foi um sacrifício. Ele foi um sacrifício. E ele fala assim que é um culto racional. Porque fala assim, pô, você virou crente, já escutou isso? Você ficou fanático. Você é lunático agora, você segue tudo pelas emoções. E não, é um culto racional. Você está fazendo as coisas porque você quer. Não é emoção, é consciência, é a mente. Coloca lá o versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a gente vai se aproximando do Senhor, a nossa mente ela vai mudando aos poucos, conforme a gente vai se alimentando da palavra, a gente vai vivendo em comunhão, a nossa mente vai mudando. Vocês entendem? Vocês percebem que a gente é muito atacado por vir à igreja? Eu tenho certeza que alguém aqui, pelo menos essa noite, escutou, pô, todo dia você vai na igreja, cara? Um dia só, vem, fica aqui com a gente. Só um dia, não vai fazer mal. Nossa, você só vai com esse povo, você só junta com esse povo, né? Você sabe que o inimigo ele quer nos isolar. Lembra que o rapaz falou que viver desse jeito é algo solitário? Quem aqui todo mundo aqui conhece algum colega ou alguma colega baladeira que está em toda festa? Você já escutou essa pessoa um dia falando assim, pô, me sinto tão sozinho, tão sozinha, saio, estou sempre sozinho? O inimigo ele tenta nos isolar. Se você vê a psicologia, falam de pessoas manipuladoras. Uma dessas características dela é isolar a gente. E aí o inimigo ele age com mentira. Porque uma forma de você não ser manipulado é você estando num corpo forte, com pessoas que te fortalecem, com pessoas que te puxam a orelha, que chamam você para ficar junto. Mas o manipulador ele sempre te isola, sempre deixa você, fica aí sozinho. Tanto é que a gente tem... É tanta loucura, né, cara? Que tanto é que a gente é desencorajado a ter família, a viver em família. Você vê os artistas falando, né? Pô, eu sou pai e mãe de pet. Eu sei que sim, a gente tem que ter família com responsabilidade, né? Mas a cultura sempre vai colocando empecilhos para termos famílias. E é interessante que se você olhar os bilionários do mundo, eles têm uma renca de filhos. Só o Elon Musk ele já tem filho para montar um clube de futebol já. Tem 11 filhos. Eles no mínimo têm 3. E aí quer que você não tenha nenhum. Vai entender, né? Não sei, só pensa. Vê quantos filhos a Angelina Jolie e o Brad Pitt têm. Pensa. Como que o inimigo ele age, ele nos engana. E aí quando você busca a liberdade, quando você abre a palavra e você é iluminado, você começa a se libertar, eles falam que você é fanático, que você é tonto. Esse negócio de andar na cruz é bobeira. Eu sei também que conforme a gente vai andando, mas você pode falar, mas eu cheguei agora, como é que eu faço? Continua lá, Romanos 12, versículo 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, não pensem de vocês mesmos além do que devem pensar, mas pensem moderadamente segundo a medida da fé que Deus deu a cada um. Versículo 4. Como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, esses membros não têm todos a mesma função. Assim em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. A gente vai avançando com Cristo. Eu cheguei agora, estou há 1 ano na igreja, estou há 2, 3, então eu tenho que largar tudo. Não, à medida da fé, Deus vai te mostrando o que você tem que deixar ou não. Às vezes a pessoa chega aqui e pensa que é a roupa que tem que mudar. Algumas vezes orando com pessoas aqui, né? Pessoas assim, de diversas formas, tatuada e tudo. E a maioria das vezes quando vai orar a pessoa está carregando mágoa do pai e da mãe. Deus ele quer tratar mágoa de pai e de mãe. Perdoar é fácil? Não. Para perdoar eu tenho que fazer o quê? Caminhar, eu tenho que ir para a cruz. O louvor pode ir subindo, por favor. Não sei que não é uma palavra. Eu fiquei assim, Senhor, como eu vou falar isso daqui, né? Que a gente precisa ir para a cruz, porque eu mesmo preciso ir para a cruz.
Eu me vi assim, para falar a verdade, eu olho para vocês, eu vi assim, eu estou me tornando ali, estou seguindo o satanismo sem saber que eu sou satanista, pô. Caramba, evangélico ali na aparência e na prática é um satanista, porque eu estou pensando em mim mesmo, eu estou olhando para mim mesmo, estou vivendo para mim mesmo. E que o Senhor tenha misericórdia, né? E eu lembro, você pode perceber às vezes que você está vivendo para o Senhor, buscando o Senhor. Se você já fez esse propósito de acordar de madrugada, mesmo tendo que trabalhar, às vezes 12, 15 horas no dia, mas você acorda mais cedo, você vê que o Senhor te renova, você vê que o Senhor te dá graça. É duro, né? É difícil, mas o Senhor nos dá graça. E eu vejo nesse tempo o Senhor nos dando graça. A gente está chegando no meio do ano. E aí? Passou o meio do ano, né? Parece que vivemos 3 anos, né? Nesses 6 meses, né? É assim, né? Mas o Senhor, eu tenho essa palavra que mesmo que você passe dificuldades, mesmo que tenha sido um dia como hoje, de correria, de cansaço, o Senhor manda te dizer que eu tenho renovo para você. O Senhor manda dizer: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei alívio. Aprendei de mim que sou manso e humilde, e lhes darei descanso. O Senhor nos dá descanso. O Senhor nos dá descanso. Ele fala também que grande é a porta, grande é o caminho, largo é o caminho e grande é a porta que leva à perdição, e muitos se encontram neles. Mas estreito é o caminho e pequena é a porta que leva à salvação, poucos estão neles. E sabe que a porta da salvação, a gente para andar nesse caminho, a gente tem que carregar uma cruz. Não dá para carregar todas as coisas, não dá para carregar os nossos desejos, é só a cruz. E eu posso falar também que a cruz, ela é a chave que abre essa pequena porta. Quando a gente, voltando lá no rapaz, o Benedict Atkins, ele disse que ele foi numa reunião e ele recebeu Jesus no coração. Ele disse que naquela hora ele sentiu uma paz que ele nunca tinha sentido antes na vida. Nós temos essa paz. Você pode ver pessoas no seu trabalho, na sua família, que tomam remédio para dormir. Irmão, não estou julgando se você precisa tomar remédio para dormir, mas você olha para o mundo, a maioria das pessoas tem que tomar algum medicamento, senão não dorme. E Jesus nos dá a graça de poder colocar a cabeça no travesseiro em paz. E ainda que você tome remédio, você pode ver, o Senhor, Ele te dá uma paz. Amém? Mas para passar essa paz, a gente tem que andar na cruz. A gente tem que carregar a cruz. Aleluia, Senhor. Pai, a gente vai levantar, nós vamos entoar essa música, Pai. A gente vai cantar esse louvor, mas agora com o entendimento que a gente realmente deve colocar o Senhor como rocha. Perdoa-nos porque até esse momento a gente estava vivendo como uma casa que é alicerçada na areia, em que a gente vive pedaços da palavra. Isso aqui me agrada, eu vou viver. Isso aqui não me agrada, eu não vou viver. Nós queremos abraçar o Evangelho por completo, Senhor. Nós queremos obedecer ao Senhor até o fim, Papai. Venha nos levar a um novo nível de obediência. Venha nos aperfeiçoar na obediência ao Senhor. Porque quando nós obedecemos ao Senhor, o Senhor nos leva a lugares mais altos. O Senhor deu a dons a pessoas aqui que receberam dons extraordinários, receberam talentos extraordinários, mas elas alcançarão lugares mais altos na medida que vivem em obediência. O Senhor manda dizer: minha filha, meu filho, eu te dei dons a você, você vai ser levado a lugares altos. Você colocou nessa caixa os seus sonhos, e são sonhos meus para você. Mas assim como soldados que recebem missões ilustres, homens e mulheres que mudam destinos de nações em guerras, eles têm que ser adestrados, eles têm que ser treinados. Eu estou te treinando para levar esses lugares. Eu estou treinando para levar você a lugares altos. Eu estou te treinando para levar você a lugares onde ninguém foi, em que só você pode ir. Mas para isso é necessário passar pela cruz, é necessário se crucificar, é necessário se entregar. Oh Senhor,
Há pessoas aqui, Pai, que estão cansadas, que tem tanta coisa pesando a mente delas. O Senhor manda dizer: filho, me coloque em primeiro lugar. Me coloque em primeiro lugar. E eu vou te aliviar, eu vou te trazer alívio. Eu vou te trazer alívio. Pai, nós vamos cantar ao Senhor. E profetizo, Senhor, que depois dessa canção, enquanto nós estivermos cantando ao Senhor, essa canção será a nossa oração. E o Senhor está enviando anjos aqui essa noite a tirar o peso, a tirar a carga de nossos ombros, a tirar a carga da nossa mente. Nós recebemos o Teu jugo que é leve, o Teu fardo que é suave. Nós, Senhor Deus, escolhemos andar pela cruz, ainda que para nossa geração, ainda que para nós pareça algo duro, mas nós, quando andamos no Senhor, andamos na Tua cruz, é algo leve, Senhor. Ainda que o mundo ande em tempestade, o Senhor nos fará andar sobre as ondas. Ainda que caia fogo ao nosso redor, esse fogo não nos queimará, Pai, porque o Senhor está conosco. O Senhor nos deu a vitória. Venha sobre nós, Pai, venha renovar-nos, Senhor Deus, que todo cansaço vá embora, todo desânimo vá embora, no nome de Jesus, amém, aleluia.